Muito bem, estamos chegando com mais um Feras do Esporte. Estamos gravando esse programa na quarta-feira, logo após a derrota do Foz Cataratas sobre o Paranavaí, equipe até então última colocada. Mas eu já disse aqui há 2 meses atrás, ou 3, que o Paranavaí não estava morto, não. Estava com 5 jogos, 5 derrotas, 0 ponto, mas estava com 3 jogos em atraso em relação aos demais e poderia armar uma surpresa. E aquela folga que o Paranavaí teve de 20 e poucos dias deve ter dado um ânimo, novo técnico e também novas conversas para que o grupo se fechasse. E está aí, ganhou do Cascavel 6-2, se não me falha a memória, veio aqui ontem, aprontou em cima do Foz Cataratas, você vai ver daqui a pouquinho os gols e uma conversa com o Luciano Santos, afinal, se o Foz Cataratas ganhasse o jogo, estaria classificado independente de todos os jogos que ainda faltam. Na verdade, para o Foz Cataratas só um, mas tem várias equipes que estão atrás com 2 jogos para fazer. E o jogo do Foz Cataratas, pasmem, é contra o Maringá lá. Maringá sobrando na competição, 28 pontos contra 23 do segundo colocado. Então a situação ficou complicada, mas isso tudo nós vamos falar ainda hoje. Vamos falar também de coisas agradáveis, né? O Foz Cataratas Unipa ganhou aqui a fase regional da Taça Paraná Sub-17, quer dizer, as categorias menores estão dando certo e o Luciano Santos vai falar conosco daqui a pouquinho sobre isso. Temos também os gols do jogo final entre Foz Cataratas e Copagril no Sub-17. Vamos falar também do Foz Futebol Clube, que conseguiu perder para o Colorado. Não é o Colorado do Rio Grande do Sul, não. Colorado aqui é uma cidadezinha, deve ter 4, 5 mil habitantes, próximo de Maringá. E o time foi lá, não é pelo tamanho da cidade, claro. Por pequenas cidades pode montar grandes times, mas o time estava lá na rabeira. E o Foz Futebol Clube conseguiu ir lá e perder de 1-0 e com isso ficou com 4 pontos, muito atrás do 6º colocado, classificam 6. E faltam aí 3, 4 jogos apenas. Tudo isso nós vamos esmiuçar aqui ainda dentro do nosso Feras do Esporte de hoje. Difícil a situação das equipes. Difícil também o ambiente no Foz Futsal. O pessoal pode negar e tal, mas a situação não está boa. Estou recebendo aqui nos estúdios da televisão Canal 10 o técnico Juliano, que posso dizer ex-técnico. Ele acaba de entregar o cargo de técnico do Foz Futsal. Juliano, seja bem-vindo mais uma vez, tudo certo? Tudo bem, poder falar um pouco, né, do Foz Futsal aí, do que aconteceu realmente é importante esclarecer para o torcedor iguaçuense. Você veio no começo da gestão, a convite do amigo Anderson, acompanhou toda aquela expectativa para a nomeação como secretário, jogaram junto muito tempo, são amigos bem fechados, íntimos, podemos dizer, né, se é que existe amigo íntimo, né, dá outra conotação. Mas aí houve aquela fusão, aquela cisão, rachou os times, você ficou com o Foz Futsal e a expectativa era boa. De repente você pede para sair. O que houve que você entregou o cargo? Então, primeiro a gente sabe, né, o projeto, quando fui convidado para vir para cá, a gente tinha a intenção de começar com uma equipe só a cidade e algumas vezes nós fazemos os nossos planos, mas Deus muda os planos no meio do caminho. Infelizmente, as coisas não aconteceram da maneira que nós, né, pensávamos, que gostaríamos que fosse. Então, eu acho assim, procurar culpado agora é sempre muito complicado. Mas chegou um momento que a gente tem que tomar algumas decisões. Eu, por ter jogado muito tempo no Foz Futsal, ter tido uma história com o Foz Futsal, agora como treinador, a responsabilidade maior. E como eu sempre falei, eu vim para a Foz para poder dar um pouquinho da minha parcela de colaboração, né, para o futsal da cidade, mas infelizmente nesse primeiro momento eu não consegui. Então a gente sabe que é sempre muito complicado você sair de uma equipe e deixar bem claro que às vezes as pessoas falam, é muito fácil abandonar o barco. Não, foi uma reunião com tranquilidade, com serenidade. Eu tomei essa decisão, né, achei melhor nesse momento eu ficar fora do Foz Futsal, até porque vem atravessando um momento muito difícil financeiramente, e eu creio que daqui para frente as coisas vão se ajustar financeiramente e as coisas vão se caminhar.
Bom, vamos entrar então no detalhe, pelo que deu a entender aí, o problema foi parte financeira, a situação do Foz Futsal. Os patrocinadores, alguns atrasando um pouquinho e tal, isso complica todo mundo. Você saiu por problema financeiro? O principal motivo foi esse, né? A gente sabe que os patrocinadores esses que estão, né, que apareceram na camisa, tudo tem honrado o compromisso, tudo certinho. E aqueles que a gente que esperava que ia entrar, não entraram, porque era para ter saído um time só. E foi feito esse time pensando num time só. Então foi tudo começado muito errado. Eu incluo nessa maneira também. Então não é só chegar aqui e culpar. E chegou o momento que financeiro se você é solteiro é uma coisa, você é casado com filho é outra. Então eu estou desde fevereiro sem receber, né, o salário, conversamos com o Aldino, com a diretoria. Falei, Aldino, chegou o momento que a gente precisa tomar decisão para não prejudicar ninguém, para não prejudicar mais pessoas, sem problema nenhum. O Paulinho é o auxiliar, que já trabalhou com o Aldino ano passado no Foz Futsal, tem mais afinidade. E eu, decisão pessoal, pensada, eu achei melhor me afastar nesse primeiro momento, porque não é justo prejudicar o trabalho do Foz Futsal, até porque tem uma história dentro do futsal paranaense. Então, nesse momento eu me afasto. Não sei se no futuro próximo ou longo possa voltar, ou como treinador, não sei, porque já teve vários treinadores que passaram, voltaram. E quem sabe nesse primeiro momento me afasto para que possa realmente se ajustar, principalmente fora de quadra. Então, você está tentando, de uma forma ou de outra, colaborar também com o time. O Ney Pereira, que esteve aqui recentemente no nosso programa, voltou 3 vezes para o Foz. Então, isso é normal. Saiu a primeira vez, até ele disse que muito chateado, e depois voltou por cima e acabou aí saindo de bem com a cidade. Estamos falando com o Juliano, que deixou o Foz Futsal e está aqui nos estúdios da televisão Canal 10, no programa Feras do Esporte. Juliano, você esperava também Aliás, você disse bem, quando as coisas começam errado, não pode dar certo, né? Nós temos hoje, daquele grupo fechado que ia ter Itaipu, Cataratas S.A., as empresas do Paraguai, os patrocinadores-chave, um time só, de repente, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, que também ainda não contribuiu, não pôs, problema primeiro de moratória, que foi até fim de maio, agora ainda está se arrastando. Então, hoje nós temos, daquele grupo, 3 segmentos, na minha concepção. Um da Secretaria de Esportes, que não pode se envolver, está ajudando os 2, pelo menos teoricamente. Tem o grupo do Foz Cataratas e o grupo do Foz Futsal. E aí começou tudo errado mesmo. Mesmo assim, o time hoje está com 15 pontos. E você acredita, faltando 2 jogos, né? Nós temos ainda a Copagril, dia 29, em casa, e o Umuarama fora. Com 15 pontos, você acredita que a classificação está garantida mesmo? Não, né? Mas teoricamente, no papel, quem sabe, na prática sim, né? A matemática que nós fizemos com 15 pontos estaria classificado. Mas lógico, para garantir totalmente, eu creio que mais um ponto seria o suficiente para garantir realmente a classificação para a segunda fase. Mas como a gente sabe, tem confronto aí indireto aí, tem clubes que não vão andar. Então a gente sabe como é o caso do Ivaí, que joga contra o Quedas joga, se eu não me engano, contra o Ivaí contra o Cascavelense. Então tem muito confronto aí. Lógico, tudo aqui, ó, quer ver? Ó, só para você ter uma ideia. O Quedas tem 12 pontos, 3 a menos que o Foz Futsal, 1 a menos que o Foz Cataratas. E joga com o Guarapuava em casa e com o Ivaí fora. Esses 3, Guarapuava, Ivaí e o Paranavaí, que agora foi a 11, são os últimos 3. E o Quedas é o 4º de baixo para cima. Então, o Quedas joga com 2 que estão no rebolo dos 3. A CF joga com Pato Branco fora e com o Ivaí em casa. Mas a CF já está com 16. Aí o Ivaí joga com a CF fora em Cascavel, pode enroscar, e com o Quedas em casa também, é o mesmo confronto. E o Guarapuava joga com o Quedas, com o Cascavel em Cascavel. O Cascavel precisa se recuperar, 4 derrotas agora nos últimos 15 dias. E joga com o Marreco em casa, o Marreco também já classificado. O Paranavaí tem o Umuarama em casa e Ponta Grossa em casa. 2 jogos. Time para ganhar não tem, mas final, em casa,
o Moarama desgastado pela Liga, o Ponta Grossa querendo a liderança do campeonato. Então, ou segundo lugar, porque quanto melhor na tabela nessa fase, lá nos playoffs leva vantagem. Então, realmente, os confrontos diretos aqui são, olha, dá 70% desses jogos que faltam aqui é confronto direto, né, para essas equipes. Então, não vai jogar o Quedas contra o Copagril, contra outros, não. Vão jogar praticamente entre eles. Quedas, Guarapuava e Ivaí, né? Aí o Paranavaí é o que está fora desse rebolo, que joga com 2 de ponta. O segundo e o quarto colocado, se não me engano. O Guarapuava tem o Quedas, Marreco e Cascavel. Também 3 paradas. Agora, esse jogo com o Quedas já era para ter sido para acontecer e não aconteceu. Quer dizer, está enrolado, deixando para a final para ver quem é que precisa de ponto. Mas eu acho que os dois, talvez, precisem de pontos. Se o Quedas perder o próximo jogo, que é com o Ivaí, fora, não, esse vai ser dia 29, é a última rodada, né? Talvez, então, vai ter que marcar o Guarapuava antes. Não sei que dia, não está marcado. Hoje ainda abria o site da federação, não está marcado. Mas, enfim, contas e mais contas. Você está fora dessas contas agora, você entregou o cargo, mas você não vai deixar de torcer, de acompanhar pelo futsal de Foz do Iguaçu, né? Juliano, o que você está pensando daqui para frente? Você tem um compromisso com a Secretaria de Esportes, problema dos Jogos Abertos, é isso? Exatamente. Eu assumi esse compromisso, como não tem ligação Foz Futsal ou Foz Cataratas, me chamaram para fazer parte desse projeto, que é os Jogos Abertos, então eu vou cumprir esse compromisso. Nós temos agora, sexta-feira, a fase final da regional, começa na sexta-feira e depois tem a fase final. Então eu vou procurar cumprir, né, esse compromisso com a Secretaria de Esportes e depois eu vou ver. Tem alguns projetos fora de quadra. Alguns dias atrás eu tive uma proposta de voltar para a Itália, um time de Série A, mas ainda não foi aquilo que eu esperava. Então é ter muita tranquilidade, serenidade, acompanhar, inclusive vim agora de manhã do treino do Foz Futsal, conversar, até porque, como foi falado, eu estou colaborando com a equipe nesse momento, me afastando, porque a gente sabe a dificuldade que é financeira. Até foi colocado aqui em relação aos patrocinadores, esses patrocinadores que têm visto na camisa do Foz Futsal, todos têm honrado seu compromisso. O maior problema foram aqueles que não entraram porque com dois times na... Itaipu, Cataratas... Esses patrocinadores, mas eu não sei. Os masters. Eu não sei. Mas assim, esses que têm honrado seu compromisso fielmente ali com o Foz Futsal, mas o que mais prejudicou, a gente sabe, quando tem 2 times na cidade, divide patrocínio. Um não, vou ajudar lá, vou ajudar aqui. E nós sabemos que com 2 times na cidade é sempre muito complicado, cidade como Foz do Iguaçu. Então, nesse momento Está capengando faz 10 anos, desde 2001, 13 anos. Vamos para o 13º ano, né? E aí, quando entra, pensamos, agora vai, aí divide. Aí é complicado mesmo. A cidade como Foz do Iguaçu, na minha opinião, desde quando voltei, não tem como. A gente sabe dos projetos sérios das 2 equipes, mas a gente sabe que é complicado, né? É complicado. Mas nesse momento é agradecer, né, a torcida pelo apoio que eu tive primeira vez que eu voltei para o Foz como treinador. Procurei fazer meu melhor, tive falhas também, como eu sempre falei, nunca culpei somente jogadores, ou de repente não me doei ao máximo por alguns motivos aí, mas vou torcer pelas equipes de Foz para que consiga a classificação e siga no campeonato aí buscando seus objetivos. Até porque o nome da cidade tem que ficar acima de todas as picuinhas, vamos dizer assim, que não houve picuinhas com você. Não. Você pegou, saiu, está com problema de dinheiro, então o Paulinho está aí, acompanha. Eu entendi a sua colocação. Jogos Abertos, a fase final vai ser lá por outubro, novembro, né? Mais ou menos. Quer dizer, até lá você fica, então. Por enquanto eu não penso em acertar com ninguém, até porque, igual eu falei, tem uns projetos fora de quadra. Você tem uns cursos para fazer aí, pelo que eu estou sabendo? Então já... Vai lá com o Ferretti? Isso, com o Ferretti, vou procurar dar uma reciclada, estudar, aproveitar esse momento para obter informações, até porque não quero abandonar as quadras ainda. Quem sabe no futuro aí, a gente não sabe. Mas assim, agora nesse momento eu vou descansar. É muito complicado você tomar uma decisão com família, esposa, vai para uma cidade, vai para outra, eu não quero mais isso. Você está com filhos em idade escolar? Isso, 5 anos. Então é complicado. Está numa cidade, muda para outra. Eu não quero isso. Então o meu projeto é com a minha família, enraizar em Foz do Iguaçu. Isso nós já decidimos, eu vou ficar por aqui, por Foz do Iguaçu, até porque para não prejudicar, né, o estudo dela, para se encaminhar e vamos pensar, né? Eu vou
ficar fora um pouco, estudar, depois eu vejo, tomo algumas decisões. Jogos da Juventude não está com você? Não, está a cargo do Luciano, né? Luciano. Nós conversamos no começo da temporada que ele iria ficar, acho que com os Jogos da Juventude, acertou, né, com a secretaria, e eu ficaria com os Jogos Abertos. Daqui a pouquinho o Luciano vai estar aqui também no programa, no segundo bloco, para a gente falar de Foz Cataratas, de Sub-17, de Jogos da Juventude, do desastre que aconteceu ontem à noite. Você que está vendo o tape, terça-feira, o Foz jogou com o Paranavaí em casa e o desastre aconteceu. O Paranavaí atropelou, parecia uma jamanta em cima de um Fusca. Infelizmente, mais uma vez, o time ganhou do Pato Branco lá em... Como é que, Juliano, eu sei que você... Não, é falta de ética, mas você agora como torcedor, como é que o time vai a Cascavel, arrebenta, não ganhou porque o Cascavel empatou faltando poucos segundos, aí foi a Pato Branco, já no desespero, ganhou bem lá, estava perdendo o jogo, depois virou para 4-2, acabou ganhando 4-3, e aqui em casa toma 6-2 do Ivaí e 4-1 do Paranavaí. E o Foz aconteceu a mesma coisa, vocês tomaram aqui, jogaram em Moarama, se não me engano, Guarapuava, ganharam lá, e chegou aqui e perdeu para times... Campo Mourão. Campo Mourão, perdeu perdendo mesmo, podia jogar 2 dias que não virava. O que acontece? É o ginásio? É a torcida? É o compromisso? O que rola? Como eu sempre falo, até um dia brincando com o Luciano, eu falei, Luciano, eu assisti o jogo da arquibancada ontem, aqui de fora é tudo muito fácil. Mexe aqui, é complicado. Agora, na hora que está no banco ali, tomar as decisões sempre é muito difícil. Em relação ao jogo, quando eu falei que a chave ouro era muito equilibrada, as pessoas às vezes pensam, não, cada jogo é uma final. Pra você ter uma ideia, a gente fala de Paranavaí. Paranavaí ganhou de 6-2 do Cascavel em casa. Exatamente. Então é muito equilibrado, é tudo muito próximo. A derrota e a vitória. Tem alguns anos atrás, você sabia que você ia jogar com um time que você ia ganhar. Dentro ou fora de casa, você ia lá e ia ganhar. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais, né? Então é concentração do início ao fim. Eu acompanhei o jogo, um jogo equilibrado, no detalhe, uma postura de marcação das duas equipes. Infelizmente, no detalhe, a equipe do Paranavaí, a equipe do Cataratas teve duas chances de virar o jogo, bola na trave. No primeiro gol foi assim, depois nós vamos ver os melhores momentos com o Luciano aqui também, você vai acompanhar o programa. Bateu na trave, o time do chute do Rodolfo, e 30 segundos depois saiu o primeiro gol lá atrás. Você faz o gol, aí muda tudo, né? Muda a história. Até acompanhei o jogo do Ivaí também, a equipe do Cataratas muito bem, 2-0. 10-0 com 9 do segundo tempo. Poderia ter feito 3, 4-0, estava melhor no jogo, mas no detalhe, então é tudo muito próximo. Nós em Guarapuava, o jogo nós ganhamos lá, se eu não me engano, era 6 minutos de jogo, estava 2-0 para o Guarapuava. Só que era para estar 8-0 para eles. Exato. Era para estar 8, aí nós fizemos 2-1, o time deles desequilibrou totalmente, conseguimos ganhar o jogo. Então, essa chave ouro esse ano, eu fiquei muito tempo fora, mas é muito equilibrado, é no detalhe, é na concentração, então é complicado, é complicado. Você diria, para a gente terminar aqui o papo, que o grupo do Foz Futsal é o ideal, falta aqui posições, o que não deu certo do grupo, entre os jogadores, quem não rendeu o esperado? Nós tivemos um problema com o Pereira, teve um problema na retina, jogou aí de óculos, não engrenou, foi para a Itália. Mas como ele, tivemos também a expectativa de bons jogadores que o ano passado arrebentaram no Campeonato Paranaense, no mesmo Campeonato Paranaense, e esse ano ficaram muito longe. O Foz Cataratas, as mesmas coisas. Nós temos jogadores aí que a gente sabe que é bom e não está jogando nada, quer dizer, aí sobra para o técnico também. Né? Exatamente, e a gente tem que incluir o treinador nisso também. Se o jogador não está rendendo, um jogador, de repente o treinador não conseguiu tirar o melhor desse jogador. Então a gente sabe que o treinador tem sua parcela, mas a maior parcela é do jogador dentro de quadra que tem que resolver, a gente sabe disso. De repente no meu trabalho não encaixou aquele jogador aqui, aquele outro ali, a gente sabe que teve jogadores que não renderam comigo, como rendeu com o Luciano ano passado, então é complicado você falar de jogador. Agora, é um grupo bom, que não tenho que falar de ninguém, sempre se empenhou no treino, sempre se dedicou, mas... Corpo mole não houve. Não houve. Mas estão atrasados no pagamento. Estão com salário atrasado? Estão com salário atrasado, mas foi feita essa reunião que agora vão pôr tudo em dia, tem condições de pôr tudo em dia, eu creio que daqui para frente as coisas vão se encaminhar bem para que o Foz Futsal acerte tudo e termine o campeonato aí numa boa posição. Juliano, obrigado pela tua presença aqui no Fera do Esporte. Volte sempre, fique na cidade, você tem um compromisso aí com o Foz Futsal para
com Foz, não, com a seleção de Foz, né? Porque é um misto, né? Para os Jogos Abertos, e você vai continuar aí, volte aqui sempre que tiver novidades. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade e dizer que nesse primeiro momento é um passo atrás aí para colaborar com o Foz Futsal e quem sabe no futuro próximo em voltar para poder ajudar não só o Foz Futsal, mas a cidade, né, de Foz do Iguaçu a voltar realmente a ser forte no futsal. Obrigado a todos e o convite. Tá aí o Juliano, vamos fazer um rápido intervalo, depois nós vamos falar de Foz Futebol Clube, de Foz Cataratas e de Era Uma Vez, até para relembrar a alegria das vitórias do Foz Futsal, tricampeão do estado em 2001, e nós vamos ter aí no nosso Era Uma Vez um quadro mostrando como era bom ganhar jogos. Um rápido intervalo e voltamos já, fique ligado.